Vamos mudar totalmente de assunto, deixar um pouco a política de lado e falar de um assunto bastante importante e muito preocupante. O Brasil registrou em 2025 o maior número de feminicídios já registrado no país. Os feminicídios são esses assassinatos de mulheres simplesmente por elas serem do sexo feminino. Olha só, tem mais de 1.400 mulheres que foram assassinadas em 2025, é uma média de 4 mortes por dia. 4 mortes por dia de mulheres que foram mortas por serem mulheres. E já no primeiro mês de 2026, a gente já se deparou com o trágico caso da morte da Daiane Alves de Souza, corretora de imóveis em Caldas Novas, em Goiás. A gente está vendo as últimas imagens da Daiane com vida. Até ontem eram as últimas imagens da Daiane vista ali, né, antes do desaparecimento, isso tudo lá em 17 de dezembro. E a partir de ontem, esse homem aí que está sendo levado pela polícia para essa área de mata, que é o síndico, né, que confessou, e ele foi levando ali a polícia até o corpo dela. Esse corpo foi localizado nessa região de mata aí 43 dias após o desaparecimento. O síndico do prédio e o filho dele foram presos ontem sob suspeita de participação no crime e o síndico confessou. Ele confessa que quando ela desceu essa última vez, ela tinha vários problemas de corte de energia e aí uma das últimas vezes, a última vez que ela desceu, lá no dia 17 de dezembro, inclusive filmando toda essa ação, ela fazia isso, ela filmava para mandar para a amiga. A polícia vai tentar entender se foi por medo, porque ela tinha diversos problemas com o síndico. São 12 ações aí que já foram movidas entre ela e o síndico. Então tinha ali um histórico de problemas entre ela e o síndico. E aí o síndico diz que nesse último momento em que ela desce lá para o subsolo para ver o que estava acontecendo com a energia do apartamento dela, ele mata ela e coloca na picape, no carro dele, e já leva o corpo para jogar nessa área de mata. Para a gente repercutir essa crescente da violência contra a mulher e detalhar o caso da Daiane, a gente tem agora a advogada especialista em defesa da mulher, a Sabrina Donati. Sabrina, é um prazer te ter aqui, infelizmente, para a gente falar sobre essa escalada, né, na violência contra a mulher. Muito bom dia. Esse caso da Daiane reforça para a gente o que a gente já sabe, ainda mais sendo mulher, que são repetidas essas situações em que a mulher avisa a justiça: olha, essa pessoa está me stalkeando, essa pessoa está me perseguindo, olha, eu estou com medo dessa pessoa, essa pessoa tem me ameaçado. Vai registrando boletins de ocorrência, vai registrando ações e mesmo assim ela não recebe, parece, né, não recebe a segurança que precisava e por várias vezes a gente vê o caso da Daiane acontecendo. Uma mulher que já tinha um histórico de problemas e justamente a pessoa com quem ela tinha um histórico de problemas matou ela no dia 17 de dezembro, no subsolo do prédio, parece que sem medo de nada acontecer com ele, né, Sabrina? Bom dia. Sim, infelizmente o que a gente tem visto cada vez mais são as mulheres relatando o mesmo problema. Elas chegam na delegacia, elas fazem boletim de ocorrência, mas elas não são ouvidas como elas gostariam. Ou então não existe o procedimento da forma correta como deveria ser para que elas se sentissem seguras. Essas mulheres, elas vão à delegacia com a tentativa de se protegerem, porque a gente, eu como especialista em direito da mulher, que trabalho com isso, que a gente passa as informações para as mulheres, nós sempre falamos a mesma coisa: façam um boletim de ocorrência, denunciem. Mas o problema acontece que após isso, elas não conseguem receber a segurança devida. O que a gente vê no caso da Daiane é o seguinte: por enquanto, ainda não foi colocado, ainda não foi qualificado como feminicídio, está como homicídio. Por quê? Porque não se entende que seria por ela ser mulher, e sim por problemas ali no condomínio. Só que o que a gente vê é uma perseguição maior com a Daiane. Então pode ser que durante agora a investigação se entenda que seja sim feminicídio. E eu acredito que isso seja colocado assim.
porque com ela, aparentemente, era maior, porque ele fazia, o síndico, ele fazia, né, o Kleber Rosa de Oliveira, fazia com os outros condôminos também, de cortar a luz, né, de se colocar ali acima dos outros. Então, isso já tinha que ter sido visto nos boletins de ocorrência, nas investidas da Daiane, né, com a justiça, de mostrar ali, olha só, ele está demonstrando que ele tem um poder. Então, assim, tem que ser feito alguma coisa. Como é que esse homem ainda continuava ali? Como é que esse homem ainda tinha esse acesso a todas essas pessoas? Porque poderia ter sido a Daiane, mas poderia ter sido outra mulher também, ou um outro homem, enfim. Mas a Daiane, ele viu que era provavelmente a mais fácil, já que ele ainda tinha outros problemas com ela, que já tinha sido colocado, né? Que antes ele administrava os apartamentos que ela agora administrava. Então ele tinha mais problemas com ela. E quando a gente vê que essa mulher procurou várias vezes a polícia e nada foi feito para que ela tivesse segurança, é onde a gente vê que o motivo, a motivação do aumento de feminicídio, das tentativas de feminicídio. Porque esses homens, eles olham isso e dizem assim, tá bom, então eu posso continuar fazendo. Porque ela vai ali e reclama, mas eu continuo aqui. Então eu vou continuar fazendo o que eu faço e não me importando. Sabrina, esse é um ponto muito importante que você traz. O Kleber tinha problemas com diversos moradores, mas quem morreu, quem foi morta foi uma mulher, né? Muito está sendo investigado para se entender absolutamente as motivações e como foi, inclusive, a ação do Kleber, né? Se ele planejou, se ele já estava há um tempo querendo fazer isso, se ele esperou esse momento em que ela estava sozinha. O que a família reforça, que a gente vê nas imagens, é que a Daiane não se preparou para ir embora, né? Porque num primeiro momento, como ela ficou desaparecida por 43 dias, né? Desde o dia 17 de dezembro, a família, num primeiro momento, suspeita que pode ter acontecido alguma coisa grave com ela, porque ela tinha encontro com a família no dia 18 de dezembro lá em Uberlândia, em Minas Gerais, onde ela nasceu, enfim, onde estava toda a família. Ela não fez nenhuma mala, né? Ela vai aí para o elevador, ela não tinha ali se trocado para fazer uma viagem. A família reconhece, né, no jeito da Daiane dessas últimas imagens, falando, olha, ela não estava ali imaginando que ia fugir, que né, ia sumir. Então tem diversos elementos que mostram que essa vida foi interrompida. Num primeiro momento, desaparecida, talvez raptada, e num segundo momento, infelizmente, agora com o corpo da Daiane aparecendo. Qual que é a importância, doutora, dessas investigações todas, de entenderem se foi realmente um feminicídio? Qual que é a importância da gente reconhecer esses diversos problemas de condomínio, problemas dentro da família, diversas outras motivações, mas que esses problemas, quando a gente descobre que é feminicídio, de reconhecer como feminicídio? Qual que é a relevância dessa constatação? Bom, é importante que a gente coloque como feminicídio, a gente entenda quais são os passos de um feminicida. Essa é uma parte principal, né? Porque foi como a gente está comentando aqui. Ele tinha problema com vários condôminos, mas com ela era a parte principal. Então, existe sim uma grande probabilidade de que seja por ela ser mulher. Então, a gente precisa saber como é que esses homens, esses agressores, eles se movimentam, o que eles fazem, qual é o passo a passo deles. A gente já nota, quando a gente vai atrás ali, vendo o quanto ele era agressivo, o quanto ele se entendia poderoso como síndico, que ele já era problemático. E que isso deveria ter sido levado em conta em todas as vezes que ela fez boletim de ocorrência. Então, quando a mulher ela chega ao ponto de fazer um boletim de ocorrência, é que ela está com medo, é que ela precisa dessa ajuda. Então, a gente precisa que na delegacia, que a justiça escute essa mulher,
e trabalhe o mais rápido possível. Porque ela tinha um processo, a Daiane principalmente, tinha um processo ali contra ele, porque ele tinha proibido a entrada dela ali no prédio. Então, assim, ele já estava demonstrando em diversas formas que ele tinha o poder, que ele se achava maior do que ela. Então, como é que não é feito nada diferente para retirar esse homem daquele lugar, para proteger essa mulher? Porque, como a gente nota ali, né, ela, nas imagens dela, ela gravando, e ela já fazia isso de mandar para uma amiga, com certeza era medo, era receio do que podia acontecer com ela. Né, de provar ali, olha, se alguma coisa acontecer comigo, é por causa dele. Então, se essa mulher ela já tem todo esse medo, a polícia já tinha que ter feito alguma coisa. Sabrina, queria E também... é importante... Não, desculpa, eu queria... Você conclui a sua resposta, mas eu já vou incluir mais uma perguntinha, que é de o que a sociedade pode fazer com isso. A gente já, no ano passado, deu alguns casos que as mulheres conseguiram não chegar nessa última fase, justamente porque o porteiro chamou a polícia, o vizinho ficou atento. Nesse caso da Daiane, infelizmente, nada foi feito antes. Mas como que esse entorno pode ficar em alerta? É isso que você estava apontando agora, né? A Daiane fazia vídeos, mandava para a amiga. A polícia vai entender que tipo de ação é essa, mas com um histórico de problemas, né, a gente imagina que ela tinha medo do que podia acontecer com ela, então ela ia registrando. E esse último vídeo não chegou para a amiga. Então, a polícia também está tentando entender de por que não chegou. A própria Daiane pode ter filmado a agressividade do síndico ali quando atacou ela, e isso a gente pode ter ainda mais informações mais para frente. Mas o que a sociedade pode fazer? A gente precisa estar em alerta, a gente precisa saber esses sinais de violência, não só da violência física, mas os outros sinais. Então, acho que é importante da gente também fazer esse alerta para a população. Sim, quando a mulher passa por algum tipo de violência, ela normalmente relata para alguém, ou ela tenta relatar para alguém. Claro, quando ela percebe, a gente está falando, nesse caso, da Daiane, era mais fácil, entre aspas, dela falar para alguém, porque ela não tinha um relacionamento com esse homem. Quando a gente está falando de violência doméstica, aí já é mais difícil. Essa mulher já demora um pouco mais para falar para os outros. Mas a sociedade ela tem que estar atenta, porque, infelizmente, o aumento dos casos de violência contra a mulher, de tentativas de feminicídio só vem aumentando. Então, assim, não é uma exceção, infelizmente. Então, a sociedade ela precisa estar atenta. Como no caso da Daiane, por exemplo. Ela já foi ali, falou com o porteiro do prédio. O porteiro do prédio disse, não, o restante do prédio está com luz, é só o seu apartamento. Por que não chamar alguém já, ou o porteiro se disponibilizar, alguém, dizer assim, eu vou com você até ali para a gente ver o problema. Porque nós já sabíamos que o síndico era problemático, que ele já cortava a luz do condomínio quando se achava contrariado. Então, seria importante que alguém fosse com ela. Mas em outros casos, como a gente já viu, né, dos casos que a gente teve, principalmente nos elevadores, que os porteiros chamaram a polícia, são essenciais. É importantíssimo que você faça isso. Tem muita gente que fala assim, eu tenho muito medo de entrar numa briga. Mas não tem problema, você liga para a polícia. Liga para a polícia, na mesma hora, você não precisa nem se identificar, só diz onde é que está acontecendo e a polícia vai. Né? Porque, assim, tem muita gente que tem medo. Isso, muitas vezes, nós recebemos essa informação, mas eu tenho muito medo, porque se ele é violento, ele pode vir atrás de mim, ele pode fazer alguma coisa. Então, assim, mas é importante que chame a polícia, que faça boletim de ocorrência, que vá atrás. Você pode fazer o boletim de ocorrência. Você está vendo que sua vizinha está sofrendo alguma coisa. Você pode chamar a polícia. Né? Você pode fazer o boletim de ocorrência. Você pode ir atrás. Porque isso independe, uma violência doméstica, para que o processo continue, independe da vontade da vítima.
Então, se você fizer essa chamada e a polícia verificar que realmente tinha um caso de violência doméstica, isso vai continuar, com a anuência ou não da vítima. Então, a sociedade ela precisa estar sempre ligada. Infelizmente, a gente precisa estar sempre ligado ali ao que pode estar acontecendo com aquela mulher. Isso. Sabrina Donati, especialista em defesa da mulher, esteve com a gente aqui para falar a partir da trágica história da Daiane, mas também sobre esses números que vêm aumentando. Sabrina, a gente volta a conversar muito em breve. Muito obrigada, viu? A gente vai continuar falando de